Na semana passada, eu tive a proposta de fazer uma devocional por semana. E eu queria ler agora o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 47. Jesus dizendo: Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela demonstrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Nesse texto, nessa história, uma mulher chega diante de Jesus emocionada e começa a lavar os pés de Jesus com perfume. E Pedro, no preconceito, diz: se Jesus soubesse o quão pecadora essa mulher é, ele não estaria deixando que ela fizesse isso. E aí Jesus vira para Pedro e uma das respostas dele é: olha, Pedro, essa mulher está demonstrando tanto amor assim porque ela reconhece os seus pecados e ela sabe que ela foi perdoada dos seus muitos pecados. E é por isso que ela está demonstrando tanto amor. Eu cresci escutando que a gente deve entregar o nosso melhor para Deus. E eu concordo, nós realmente devemos entregar o nosso melhor para Deus. Mas hoje, o que eu quero não é entregar o meu melhor para Deus. Hoje eu quero entregar o meu pior para Deus. E Deus sabe o que é o meu pior. Jesus está falando: olha, essa experiência, essa mulher, ela me ama tanto, ela está demonstrando tanto amor porque ela reconhece que foi perdoada de muitos pecados. E para que eu tenha uma experiência de amor com Jesus, antes eu preciso reconhecer os meus muitos pecados. Então hoje o que eu quero não é entregar o meu melhor para Deus, mas eu quero entregar o meu pior. E eu sei qual é o meu pior. Nós sabemos qual é o nosso pior e a gente deve entregar o nosso pior para Deus. Não é dizer para Deus, chegar para Deus e dizer: Deus, perdoa os meus pecados, ou perdoa minhas multidões de pecados. Não, mas eu tenho que ser sincero e reconhecer o meu erro e entregar o meu pior para Deus. De chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero entregar diante do Senhor o meu pior. Eu quero entregar diante do Senhor as minhas dificuldades. Eu quero entregar diante do Senhor o meu olhar, que às vezes é impuro. Eu quero entregar diante do Senhor as tantas vezes que eu usei uma coisa de maneira indevida. Eu quero entregar diante do Senhor os meus pensamentos, que são às vezes impuros. Eu quero entregar diante do Senhor as vezes que eu senti raiva de alguém. Eu quero entregar o meu pior. E nós sabemos qual que é o nosso pior. Nós devemos deixar diante de Deus esse nosso pior. As pessoas que convivem comigo, elas sabem disso. Eu vivo comentando que muitas vezes eu não me sinto digno de estar onde eu estou, porque eu sei quem eu sou. E se as pessoas pudessem ver quem eu sou, elas veriam que a única coisa boa que existe em mim é a graça de Deus. E eu dependo completamente dessa graça de Deus, porque eu sei quais são os meus muitos pecados e que eu fui perdoado. E que eu tenho que entregar diante de Deus esse meu pior. Hoje eu quero entregar diante de Deus o meu pior. Porque só quando eu reconhecer qual é o meu pior, aquilo que me afasta, aquilo que eu sei que desagrada a Deus, quando eu entregar diante dele, eu vou ser capaz de entender essa graça. Só quando eu entregar o meu pior diante de Deus, eu vou poder entender o que realmente Romanos diz lá: olha, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque para os que estão em Cristo Jesus e entregaram o seu pior para Cristo Jesus, o Cristo Jesus levou o seu pior na cruz do Calvário e nos perdoou. Mas para isso eu preciso reconhecer qual é o meu pior. Eu preciso entregar diante de Deus aquilo que desagrada a Ele. Eu preciso entregar com as minhas palavras e confessar com a minha boca o que eu sei que tem desagradado, o que eu sei que eu não estou fazendo certo. Às vezes que talvez usei a internet de maneira indevida, ou às vezes que meu olhar não foi puro, ou às vezes que eu sei que eu não consigo liberar perdão, ou que eu sinto ódio ou raiva de alguém. Eu preciso entregar diante de Deus o meu pior. Eu sei qual é o meu pior. Eu tenho certeza que você também sabe qual é o seu pior. E que hoje nós possamos entregar diante de Deus o nosso pior, para que assim a gente consiga viver e entender a graça de Deus e que a gente possa conseguir ter uma verdadeira experiência de amor, porque nós sabemos os muitos pecados que nos foram perdoados. Amém.